Graça e paz, irmãos, é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. A minha oração é que a paz do Senhor possa reinar no coração de cada um de vocês. Vamos, neste momento, orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te pedimos que neste momento o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, que o Senhor possa renovar as suas misericórdias para com a nossa vida, para com a vida da humanidade. E, ó Pai, que o Senhor possa mudar mentes e corações para que possamos estar sempre no centro do seu propósito. Esse é o nosso pedido, a nossa oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero cantar com os irmãos o hino de número 350 do Inário para o Culto Cristão. A Jesus Cristo contarei tudo. A Jesus Cristo contarei tudo que age em meu peito a me perturbar, os meus problemas, meus sofrimentos. Só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos. Só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos. Só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos. Só Ele pode dar solução. Amém? No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Salmos 138, verso 3. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje o texto também do Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, você pode abrir a sua Bíblia aí, ou posteriormente estudar
e relembrar este belíssimo salmo escrito por Davi. Diz assim o salmo: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: Eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Irmãos, este salmo, como eu disse, foi escrito por Davi. Ele ainda não era o rei Davi, ele era Davi, o guerreiro. E a maioria dos comentaristas indicam que este salmo foi escrito quando Davi ainda estava sendo perseguido pelo rei Saul. E pasmem, irmãos, esta perseguição de Saul contra a vida de Davi durou, segundo os comentaristas, durou por volta de 12 anos de perseguição. 12 anos de perseguição, irmãos. Não foram 12 dias, nem 12 meses. Foram 12 anos. Imagine o sofrimento de Davi. Imagine o período difícil que Davi enfrentou, tendo que fugir da presença do rei Saul, porque Saul queria matá-lo, não é? Então, foram períodos difíceis, períodos de tempestade, períodos de amargura, tempos de amargura, tempos de crises internas, crises externas. E o que nós podemos perceber, irmãos, é que estas crises que se abateram na vida de Davi naquela época, também se abatem na nossa vida, no cotidiano. Às vezes nós não estamos sendo perseguidos pelos reis, mas temos aí uma infinidade de amarguras, de crises, de dias difíceis. E a grande realidade é que esses dias podem durar muito mais do que nós imaginamos. E nós bem sabemos que os tempos difíceis, os tempos de crises, chegaram até nós. Como nós falamos pela manhã, não é? Dias amargos. Este tempo chegou até nós, o tempo de problemas na saúde com relação a essa pandemia, problemas com relação às finanças, problemas diversos, né? Problemas muitas vezes emocionais, porque são tantas emoções que ficam conturbadas nesses momentos. Esse tempo chegou a toda a humanidade e nós não sabemos o quanto tempo isso vai durar. Quanto tempo nós vamos suportar essas dificuldades, irmãos? Quanto tempo? Bom, olhando para este salmo, nós podemos aprender que diante desses tempos, pela experiência passada por Davi ao longo de 12 anos ali, sofrendo esses períodos de dificuldades, nós podemos aprender que nós podemos clamar ao Senhor em primeiro lugar, né? Podemos clamar ao Senhor. O texto diz que no verso 1 e no verso 2, que Davi, de forma humilde, de forma sensível, de forma sincera, ele clama ao Senhor, até indagando ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer
na minha vida. Não é? E, irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber claramente que Davi, ele estava se sentindo esquecido, como se o Senhor tivesse esquecido dele. Verso 1 vai dizer isso: para sempre te esquecerás de mim. Não é? Davi estava inquieto, Davi estava se sentindo inquieto, estava se sentindo com o seu coração entristecido, diz o verso 2: até quando terei inquietações, tristeza no coração? Né? O texto vai dizer que Davi indaga a Deus porque ele estava se sentindo abandonado. Até quando esconderás de mim o teu rosto? São momentos em que nós passamos na vida e que muitas vezes nos entristece. Nos sentimos abandonados, nos sentimos esquecidos, nos sentimos derrotados. Davi diz: até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Nos sentimos derrotados, irmãos, mas é preciso relembrar, queridos irmãos, que o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não nos abandona, seja qual for a circunstância. O nosso Deus permanece conosco. O nosso Deus, ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Olha só, vamos relembrar esse texto, o texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, o Senhor Jesus, a partir do verso 26, o Senhor Jesus dá uma informação importante para que a gente possa aprender que nós não precisamos ficar muito preocupados com as questões da vida, porque o nosso Deus não nos abandona em momento algum. Olha o que o Senhor Jesus nos diz: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, tanto eu quanto você que está aí em casa, quanto os amigos que estão nos assistindo, você é mais importante para Deus do que todas as coisas criadas por Ele. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida, diz o Senhor Jesus? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus não nos abandona. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Ele está conosco, dirigindo a nossa vida, dirigindo o rumo da humanidade. E se nós estamos passando por esses momentos que parecem tortuosos, que parecem não acabar, que nós nem sabemos quando é que vai ter um fim, mas nós devemos clamar a Deus assim como Davi fez, com um coração sincero, com um coração humilde, colocando até as nossas dificuldades, né? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Mas nós devemos ter em mente que o nosso Deus não nos abandona jamais.
Por isso, nós devemos clamar por este entendimento. Não é? Devemos clamar pela iluminação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos permanecer firmes diante dessas situações que nós estamos vivendo. Voltando ao Salmo 13, veja o verso 3 e o verso 4. Davi diz em oração a Deus: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então Davi está aqui dizendo e clamando ao Senhor, Senhor, olha para mim, responde a minha petição. Davi é como que se estivesse colocando a Deus, pedindo a Deus entendimento para poder passar por aquele período que ele passou, poder passar confiando no Senhor. E assim nós devemos orar também, irmãos. Assim nós devemos passar, clamar pelas misericórdias de Deus, dizendo, Senhor, olhe para nós, olhe para mim, olhe para a humanidade que precisa reconhecer os seus pecados, que precisa reconhecer a sua pequenez diante do Todo-Poderoso Deus do universo. Não é? Mas nós devemos clamar pelas respostas do Senhor. O Senhor está com os seus ouvidos atentos. Lembram-se do texto de Isaías que nós meditamos no decorrer da semana? O Senhor está com os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para ele não estar surdo, para que ele não possa ouvir. O que o Senhor não ouve é quando nós não nos colocamos na condição de humildade, quando nós não pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós não acertamos a nossa vida diante de Deus. Não é? Então, queridos irmãos, é preciso clamar sim, clamar pelas misericórdias do Senhor. E é preciso também, para que todas as nações saibam, nós precisamos declarar a nossa confiança em Deus, porque o nosso Deus é o Deus de amor. Olha o verso 5 e o verso 6. O Davi diz, eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, irmãos, mesmo diante dessas situações em que nós estamos vivendo, situações, pelo menos eu nunca vivi isso, talvez alguns irmãos mais idosos tenham vivido num passado distante, mas nós, para a maioria de todos de nós, isso é uma novidade, não é? Mas nós precisamos declarar a nossa confiança em Deus, porque o nosso Deus é o Deus de amor, é o Deus em quem devemos confiar. O nosso Deus, como nós aprendemos pela manhã, é o nosso Deus resgatador. Não é? O nosso Deus é o Deus que salva. O nosso Deus é o Deus que perdoa pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso Deus é o Deus que faz o bem e não o mal. Por isso, irmão, nós devemos exultar na presença do Senhor. Nós devemos declarar a todos os nossos amigos, familiares e conhecidos que o nosso Deus é o Deus de salvação e o nosso Deus faz o bem. Mesmo nesses momentos dolorosos que nós estamos vivendo, Deus tem ainda amado o ser humano. Deus tem tido misericórdia do ser humano. Por isso, queridos irmãos, que nesses tempos, para concluir a nossa meditação, que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós não sabemos quanto tempo há de durar, mas que nesses tempos difíceis nós possamos suportar essas dores, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, exultando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, corrigindo as nossas falhas, santificando a nossa vida, consagrando a nossa vida
ao nosso Deus, sabendo e confiando que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que não deixará faltar nada, porque Ele sabe do que nós necessitamos. E confiando que o nosso Deus é o Deus de amor e o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Por isso nós sabemos que um dia toda esta crise vai passar. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar esta mensagem no seu coração. Eu quero terminar este momento cantando mais um hino do Inário para o Culto Cristão, que é o hino de número 357, O Segredo do Viver. Então, diz assim, esse hino, né? Baseado em Provérbios capítulo 16, verso 20, que diz: Feliz é aquele que confia no Senhor. Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus, o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Amém, irmãos? O segredo do viver é confiar em Deus, porque Ele sabe de tudo o que nós necessitamos e Ele nunca nos abandona. Que Deus o abençoe e que você tenha um início de semana na presença do Senhor, abençoado na presença do Senhor. Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima meditação.